A primeira razão é a seguinte: o Bitcoin não tem dono. O cara que criou o Bitcoin tem mais de 900 mil Bitcoin, quanto vale isso? E nunca gastou nenhum. E nunca pediu nenhum aperto de mão, nenhum parabéns. Vai acontecer isso de novo do criador de uma moeda renunciar toda a honra, glória e dinheiro durante 20 anos, de bilhões, de dezenas de bilhões de dólares, não é isso? Vai acontecer isso de novo? Vai acontecer de novo de haver uma distribuição justa, sem criador ganhar nada, sem airdrop, de ninguém ser dono, de ser totalmente justa a distribuição com Proof of Work, e os bancos chegarem 15, 20 anos depois das pessoas comuns? Isso vai acontecer de novo? Provavelmente não. Provavelmente não, né? E mesmo que uma tecnologia superior surja, qualquer tecnologia superior que surja, ela pode ser adotada pelo Bitcoin em BIP, Bitcoin Improvement Proposal, ou em segunda ou terceira camada, como já cansa de acontecer. Não há nada que possa ser inventado por outra criptomoeda que não pode ser replicado em Bitcoin em segunda ou terceira camada, não é isso? Sim. Sim. Tipo assim, não tem muito sentido, né? Você não tem como reinventar a roda, né? Você vai inventar uma roda melhor do que a roda? Não. O Bitcoin já é escassez digital, pô. No podcast dos Irmãos Dias, Renato Amoedo, conhecido como 38ão, compartilhou suas opiniões sobre economia, política e a importância do Bitcoin como uma ferramenta de libertação financeira. Renato 38ão é um perito criminal e entusiasta de Bitcoin, além de defensor do anarcocapitalismo. Ele participa frequentemente de podcasts e discussões sobre criptomoedas, investimentos e temas relacionados a governos, sociedade e religião. Renato é conhecido por suas opiniões fortes e polêmicas sobre economia, liberdade individual e o papel do Estado, sempre trazendo sua perspectiva como um defensor de mercados descentralizados e de filosofias libertárias. Ao longo da entrevista, Renato defendeu a ideia de que o Bitcoin é uma solução eficaz contra governos autoritários e políticas econômicas corruptas, sendo um meio de alcançar liberdade econômica. Renato Amoedo aponta que os governos, por meio da impressão de dinheiro, estão constantemente desvalorizando suas moedas nacionais. No Brasil, por exemplo, a inflação atingiu 18% no último ano, resultado do aumento da base monetária. Para Renato, esse processo é uma forma de controle e empobrecimento da população, pois reduz o poder de compra e corrói a riqueza daqueles que confiam nas moedas fiduciárias. Ele acredita que as políticas de emissão de dinheiro são uma forma de tirania econômica, onde os governantes podem manipular o valor da moeda para atender aos seus próprios interesses, sem levar em consideração o bem-estar da população. Além disso, os governos podem exercer um controle autoritário sobre as finanças dos cidadãos, impondo restrições sobre como o dinheiro é gasto ou armazenado. Para Renato, o Bitcoin surge como a solução para esses problemas. O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, o que significa que não é controlada por nenhum governo ou entidade centralizada. Suas transações são registradas em um blockchain público, permitindo a transparência sem a necessidade de intermediários. Além disso, ele é limitado em quantidade de 21 milhões de unidades, o que cria uma forma de escassez digital que protege o valor da moeda ao longo do tempo. Ao contrário das moedas fiduciárias, o Bitcoin não pode ser facilmente manipulado por políticas monetárias, o que o torna uma alternativa segura para quem deseja proteger sua riqueza contra a desvalorização. Ele também permite que as pessoas transfiram valor de forma segura e anônima, sem a interferência de governos ou bancos. Renato argumenta que os governos autoritários usam o controle do dinheiro como uma ferramenta de opressão. Com o poder de criar e controlar moedas, esses governos podem limitar o acesso dos cidadãos a seus próprios recursos financeiros, censurar transações e até confiscar ativos. No entanto, o Bitcoin, por ser descentralizado, oferece uma resistência natural a essas tentativas de controle. No Brasil, Renato menciona que o uso do Bitcoin é uma forma de escapar das políticas monetárias ruins e garantir maior liberdade financeira. Ele acredita que, à medida que as criptomoedas ganham adoção, será mais difícil para os governos interferirem nas finanças pessoais, o que ajudaria a enfraquecer regimes autoritários. Renato Amoedo defende que o Bitcoin é mais do que apenas uma criptomoeda. É uma ferramenta de liberdade econômica e proteção contra governos autoritários. Seu caráter descentralizado, a escassez digital e a segurança das transações o tornam uma solução viável para quem deseja proteger sua riqueza e escapar das políticas econômicas opressivas. Para ele, o Bitcoin é a resposta à tirania econômica e um caminho para uma maior autonomia financeira global.
O vídeo aborda a visão de Renato Amoedo sobre o Bitcoin como um meio de alcançar liberdade econômica. Ele explica que o Bitcoin oferece uma forma de independência ao permitir que as pessoas armazenem e transfiram valor sem a necessidade de intermediários, como bancos ou governos. Essa independência é importante porque governos, segundo Renato, podem desvalorizar moedas fiduciárias através da impressão excessiva de dinheiro, como ocorre com o real no Brasil. Para Renato, o Bitcoin é uma oportunidade única, pois funciona com base na escassez digital, sendo imune às influências de governos autoritários e políticas econômicas instáveis. Ele acredita que, à medida que o Bitcoin cresce, será cada vez mais difícil controlá-lo, oferecendo uma forma de proteger a riqueza e garantir a liberdade financeira em um cenário onde o controle governamental sobre o dinheiro tende a aumentar com o tempo. A liberdade econômica, portanto, segundo Renato, é garantida pela descentralização e pela impossibilidade de manipulação política do Bitcoin, o que o diferencia das moedas tradicionais controladas pelos estados. Renato considera o Bitcoin uma solução contra governos autoritários porque ele oferece descentralização e segurança financeira, características que não podem ser controladas por governos. Ao contrário das moedas tradicionais, que estão sujeitas às manipulações dos governos e bancos centrais, o Bitcoin funciona de maneira independente, sem depender de qualquer autoridade central. Governos autoritários, de acordo com Renato, buscam controlar as finanças das pessoas para aumentar seu poder, seja por meio da emissão de moeda, impostos ou políticas de vigilância. O Bitcoin impede esse tipo de controle porque suas transações são públicas, mas anônimas, e ele oferece uma forma de guardar valor fora do alcance das políticas monetárias tradicionais, como inflação artificial ou censura econômica. Para ele, a única maneira de escapar da tirania financeira de regimes autoritários é adotando o Bitcoin, visto que é imune à desvalorização e ao controle social que as moedas fiduciárias sofrem, garantindo liberdade econômica para quem o utiliza. A análise do vídeo de Renato Amoedo, focada no Bitcoin como um meio de alcançar liberdade econômica sob uma perspectiva libertária, oferece uma visão clara de como o Bitcoin se posiciona contra governos autoritários e o controle estatal. O Bitcoin, na visão de Renato e de muitos especialistas do meio libertário, é uma ferramenta que desafia diretamente o status quo das moedas fiduciárias, que são constantemente manipuladas por políticas governamentais e bancos centrais. O viés libertário do Bitcoin está enraizado em seu princípio fundamental de descentralização. Ao contrário das moedas fiduciárias, que são emitidas e controladas pelos governos e seus bancos centrais, o Bitcoin opera em um sistema peer-to-peer, sem intermediários e sem uma autoridade central. Isso impede que governos possam manipular sua oferta ou controlar suas transações. Para os libertários, essa descentralização é a essência da liberdade econômica, permitindo que os indivíduos tenham controle total sobre suas finanças. O principal argumento de Renato no vídeo é que o Bitcoin oferece a oportunidade de escapar do controle dos governos, especialmente em países como o Brasil, onde as políticas monetárias resultam em inflação descontrolada e desvalorização da moeda. No Brasil, o real tem sido consistentemente corroído pela inflação, que atingiu 18% em 2023, conforme Renato menciona. Essa perda de valor faz com que as pessoas percam poder de compra e riqueza acumulada. O Bitcoin, por outro lado, é uma reserva de valor baseada na escassez, o que protege contra desvalorizações. Nos Estados Unidos, a situação é menos extrema, mas ainda preocupante para aqueles que temem o crescente controle governamental sobre as finanças. A emissão de moeda pelo Federal Reserve e a recente crise bancária global geraram desconfiança em relação ao sistema financeiro tradicional. O Bitcoin, nesse contexto, é visto como um hedge contra a inflação e o controle estatal, uma solução para aqueles que buscam segurança financeira longe da interferência governamental. Governos autoritários, como os que Renato critica, dependem do controle econômico como uma forma de poder. A capacidade de imprimir dinheiro, monitorar transações e confiscar ativos é uma ferramenta fundamental para manter a ordem nesses regimes. O Bitcoin, com sua arquitetura descentralizada e resistente à censura, é uma resposta direta a esse tipo de opressão. No contexto global,
Países como a China, que impuseram duras restrições ao uso de criptomoedas, tentam evitar a erosão de seu controle econômico. Entretanto, o Bitcoin continua sendo amplamente adotado em regiões com políticas econômicas repressivas. Nos Estados Unidos, embora a legislação ainda esteja se desenvolvendo, muitos veem o Bitcoin como um refúgio contra um possível aumento de políticas de controle monetário e social, como a introdução de moedas digitais emitidas por bancos centrais, que poderiam aumentar ainda mais o poder do governo sobre o dinheiro das pessoas. Renato ressalta que o Bitcoin é a única forma de resistir à tirania financeira de governos que utilizam moedas fiduciárias para controlar suas populações. Ele argumenta que, à medida que governos ao redor do mundo aumentam seu controle sobre as finanças por meio da inflação e do monitoramento digital, o Bitcoin se torna uma ferramenta vital para proteger a liberdade individual e econômica. No Brasil, a política econômica desastrosa combinada com altos níveis de corrupção é um terreno fértil para o crescimento de uma solução libertária como o Bitcoin. Renato menciona que o aumento da base monetária e a inflação crescente fazem com que a população brasileira perca confiança no real, buscando alternativas como o Bitcoin para proteger seu patrimônio. Ao mesmo tempo, a crescente burocracia e regulamentação governamental sobre criptomoedas indicam que o Estado tenta controlar essa inovação disruptiva. Nos Estados Unidos, o debate sobre o papel do Bitcoin também é centralizado em torno da liberdade financeira, com governos ao redor do mundo implementando políticas de vigilância financeira e controle monetário, como as CBDCs. O Bitcoin, por outro lado, oferece uma saída para aqueles que querem preservar sua privacidade e controlar suas próprias finanças sem a interferência do governo. A análise de Renato sobre o Bitcoin revela seu potencial para ser mais do que uma simples criptomoeda. Ele é uma ferramenta libertária que pode fornecer liberdade econômica real e uma defesa contra governos autoritários. Num cenário global, onde o controle sobre o dinheiro e as finanças se torna cada vez mais rígido, o Bitcoin se apresenta como uma solução viável para aqueles que buscam escapar dessa vigilância. Em países como o Brasil, que enfrentam desvalorização de suas moedas, e nos Estados Unidos, onde o controle estatal sobre o dinheiro cresce, o Bitcoin oferece uma nova esperança de autonomia financeira. Agora, sejamos sinceros, Renato está exagerando ou ele tem um ponto? A verdade é que o Bitcoin, por sua natureza descentralizada e resistente à censura, oferece, sim, uma forma de se proteger de governos autoritários. Países como a China, que restringem o uso de criptomoedas, fazem isso justamente por temerem perder o controle econômico. Mas será que a adoção massiva do Bitcoin pode realmente abalar a estrutura financeira global? Ou ele ainda vai permanecer como uma ferramenta de nicho, reservada para aqueles que enxergam seu potencial libertador? Comenta aí o que você acha sobre essa visão de Renato Amoedo. Será que estamos caminhando para um futuro onde o Bitcoin realmente se tornará uma solução mainstream para a proteção contra governos autoritários? Ou ainda temos muito chão pela frente?